Oi, gente, meu nome é Luísa Chalub e a gente vai dar início agora a um dos pontos mais importantes no que diz respeito aos contratos. A gente vai trabalhar aqui os principais princípios que são aplicáveis aos contratos. Bom, em relação a esses princípios, o que é importante a gente saber é que eles vão nos ajudar, em muitos casos, quando a gente não domina o conteúdo propriamente dito que está sendo cobrado ali naquela questão, a resolver as questões. Então, começando aqui, princípio da autonomia privada. Esse é um dos princípios clássicos dos contratos, que inclusive ele vem sendo relativizado, porque ele diz que existe uma liberdade de contratar, direito seria ligada, né, aos direitos fundamentais de primeira dimensão, que são ligados às liberdades propriamente ditas. Ocorre que, em verdade, embora a gente tenha assim ainda o princípio da autonomia privada, sendo como nos princípios nortes dentro do direito contratual, a verdade é que ele vem sofrendo diversas limitações. O segundo princípio que eu coloquei para gente, que é o princípio da função social dos contratos, que tem uma finalidade coletiva, que serve para relativizar os outros contratos, é um desses exemplos. Então, eu não posso contratar desmedidamente, desarrazoadamente, infringindo ali a função social daquele contrato. Então, a autonomia privada, ela continua existindo, mas agora ela é balizada por outros princípios. Um outro princípio que é relevante é o princípio da força obrigatória dos contratos, chamado de pacta sunt servanda. Os pactos devem ser observados, né? Os pactos devem ser cumpridos. Quer dizer que o contrato tem força de lei. O que foi estipulado pelas partes vale como se lei fosse entre eles, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. E caso esse conteúdo ele não seja cumprido, a gente tem a possibilidade de execução patrimonial. Então, se aquele devedor ele não cumpre com o que foi pactuado ali dentro daquele contrato, é possível sim que ele responda de acordo com as disposições contratuais e com o seu patrimônio. Mais um princípio, o princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Esse é um princípio que tem exceção também, né? Em regra, os contratos eles criam efeitos entre as partes. Agora, a gente tem algumas exceções, como por exemplo a estipulação em favor de terceiros, que vem tratado dos artigos 436 a 438. Por fim, um princípio que eu queria trazer para vocês, e aí a gente vai desmembrar ele no próximo slide, que é o princípio da boa-fé objetiva. Bom, primeiro ponto aqui que a gente vai tratar sobre o princípio da boa-fé objetiva. O que seria essa boa-fé objetiva? É importante que a gente saiba que a boa-fé objetiva, ela não se contrapõe à má-fé, né? A boa-fé objetiva, ela é um padrão médio de comportamento esperado do homem. A gente não está falando aqui de uma boa-fé contraposta à má-fé, à má-vontade. Essa má-fé, ela é contraposta à boa-fé subjetiva e não objetiva. A boa-fé objetiva, ela nada mais é do que um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento, ele importa na criação de alguns deveres anexos. Tanto é assim, tanto a gente cria alguns deveres anexos que são incorporados ao contrato, que existe a chamada violação positiva do contrato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho ali um padrão de comportamento esperado e eu não cumpro esse padrão de comportamento esperado, embora eu cumpra todas as cláusulas contratuais, eu posso ser sim considerado como inadimplente. Gente, um ótimo exemplo disso é um caso relatado por vários doutrinadores que diz respeito ao seguinte. Bom, um hotel precisava trocar os carpetes do seu hotel. Agora, vocês imaginem trocar carpete de um hotel inteiro, né? Todos os andares, todos os quartos, corredores, salão principal, etc. Um hotel bastante grande com muitos andares. Fizeram vários orçamentos, conseguiram encontrar uma empresa que tinha um produto adequado com um preço mais adequado. Combinaram lá a data de entrega, tudo certinho. A empresa, na data aprazada, entregou o produto adequado com
a cor adequada, estampa adequada, tudo certo, tudo do jeitinho que eles tinham combinado. Ocorre que essa empresa, embora ela vendesse o carpete, ela não instalava o carpete. Então, esse hotel teve que procurar uma segunda empresa para que essa segunda empresa instalasse esse carpete para eles. Essa empresa chegou lá, começou a fazer a instalação desse carpete e esse carpete começou a se desfazer, desintegrar. Essa empresa falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, porque essa é a cola que é compatível com 99,9% dos carpetes do mercado. Eu uso essa cola para todos os casos que eu sou contratada e etc. O que aconteceu nesse caso específico? Como essa questão ela foi resolvida? Gente, o STJ ele considerou que nesse caso específico houve o inadimplemento pela violação positiva do contrato. Por quê, gente? Porque aquela empresa que vendeu o carpete lá, olha, ela vendeu o carpete de acordo com as especificações, tal, tudo que foi pedido. No entanto, ela deixou de cumprir com um dos deveres anexos impostos pelo princípio da boa-fé objetiva. Que dever era esse? Era o dever de informação. É óbvio que se uma empresa vende um carpete que é incompatível com a cola mais comum que é usada no mercado e que essa cola mais comum é incompatível com 99,9% dos carpetes, essa empresa está trabalhando ali com uma exceção, está trabalhando com uma peculiaridade, está trabalhando com um caso específico e ela tem sim dever de avisar. Então, o dever de informação é apenas um dos deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva, que decorre desse padrão médio de comportamento. É um dos deveres anexos. Mas nós temos outros, por exemplo, o dever de cuidado em relação à outra parte, dever de respeito, de informação que já foi dito, lealdade e probidade, colaboração e cooperação, agir com honestidade, agir conforme razoabilidade, equidade, boa razão, e agir conforme a confiança depositada. Inclusive, esse agir conforme a confiança depositada tem algumas outras consequências, por exemplo, a suppressio e a surrectio. O que isso quer dizer? Quer dizer que o princípio da boa-fé objetiva, dependendo do dever anexo que a gente estiver aqui falando, pode inclusive fazer com que alguns direitos desapareçam, que seria suppressio, e alguns direitos eles se estabeleçam, eles surjam, que seria a surrectio. Isso é bastante interessante, a gente tem até um exemplo disso, de uma suppressio e uma surrectio ao mesmo tempo, no que diz respeito a um artigo específico dentro do direito das obrigações, que esse artigo serve para exemplificar. O que diz lá o direito das obrigações? Quando eles estão falando de pagamento, a gente tem diversos dispositivos que falam do local do pagamento, do momento do pagamento, quem deve pagar, a quem deve pagar, o recibo, né, que é chamada quitação, o nome técnico, e aí uma série lá de peculiaridades em relação ao pagamento. E tem um dispositivo legal que fala assim, olha, o pagamento vai ser onde ficar combinado. Porém, se o devedor reiteradamente efetua o pagamento em um local diferente do que foi combinado e o credor nada diz, a gente entende que o local originariamente escolhido não existe mais e que o local correto do pagamento é o novo. O que é isso, gente? Nada mais é do que a aplicação prática da suppressio e da surrectio. Então, gente, os principais princípios, né, os principais pontos aqui em relação a essa parte introdutória que eu queria que vocês soubessem são esses princípios. Inegavelmente, é muito importante que vocês saibam o princípio da boa-fé, os seus deveres anexos, decorem alguns pontos específicos. Então, que a boa-fé objetiva é sinônimo de um padrão médio de comportamento gerando deveres anexos. E uma vez que esses deveres anexos eles são descumpridos, pode levar à violação positiva do contrato ou inadimplemento positivo do contrato, também tem alguns doutrinadores que falam assim, e saibam pelo menos alguns dos deveres anexos. Então, o dever de respeito, de informação, de lealdade. O dever de informação talvez seja o mais
comumente utilizado, mas temos vários. Então é importante que vocês saibam disso, tudo bem? Prosseguindo aqui. O contrato, para que ele seja formado, ele passa por algumas fases. Temos aqui 4 fases pelo Código Civil, que são estipuladas pelo Código Civil, para a formação de contratos. São a fase de negociações preliminares, ou também chamada de puntação, são aqueles debates prévios. A fase de proposta, policitação ou oblação, que é a manifestação da vontade de contratar. Temos a fase do contrato preliminar, que é o pré-contrato, não obrigatório. Esse caso, essa terceira fase, que é a fase do contrato preliminar, a gente pode dar como exemplo, por exemplo, a promessa de compra e venda, que a gente já falou, que é um pré-contrato típico, é um pré-contrato previsto em lei. Temos também a fase de contrato definitivo ou de conclusão do contrato, que é quando esse se aperfeiçoa, tudo bem? Agora, um ponto que é interessante a gente falar é que, embora a gente tenha essas fases todas aí para que o contrato ele seja celebrado, pode ser que seja necessário que ele seja revisto. E nesse ponto é importante que a gente faça essa diferenciação aqui entre a teoria da imprevisão, que é adotada pelo Código Civil, e a teoria da base objetiva do negócio jurídico, que é adotada pelo CDC, tudo bem? Então, vamos fazer essa diferenciação, porque esse é um ponto também que é bastante cobrado nas provas de concurso. O que é cada uma dessas teorias, como que elas se aplicam, como que funciona basicamente? Bom, a teoria da imprevisão, ela surge no pós-Primeira Guerra Mundial, na França. A teoria da base objetiva do contrato, ela surge também no pós-Primeira Guerra Mundial, mas ela tem uma origem na Alemanha. Enquanto a teoria da imprevisão, ela tem uma base subjetiva, a teoria da base objetiva do negócio jurídico tem, como o nome mesmo já diz, uma base objetiva. Onde que a gente aplica cada uma delas e onde que elas vêm previstas? Bom, a teoria da base objetiva, ela é prevista no artigo 6º, inciso 5º do Código Civil, então ela é aplicada para as relações consumeristas, enquanto a teoria da imprevisão é prevista no artigo 317, que fica dentro do capítulo do Direito das Obrigações, e no artigo 478, que fica dentro do capítulo concernente a contratos no Código Civil. O que a gente precisa, né? Quais são os requisitos para que haja aí, então, a aplicação dessas duas teorias e que esses contratos eles sejam revistos? Então, a gente viu que os contratos eles passam por uma série de fases, mas pode ser que, ainda assim, mesmo com toda aquela negociação, a gente tenha que rever esses contratos depois. Como, gente? Olha, da seguinte forma: a teoria da imprevisão exige a imprevisibilidade e extraordinariedade de fato superveniente, além de, tem um outro requisito, que é a extrema vantagem para o credor. Então, ocorreu aí um fato, algo superveniente, uma situação superveniente, que fez com que aquele contrato ele se encontrasse agora numa posição realmente desequilibrada. E a gente tem a teoria da base objetiva do negócio jurídico, que dispensa a imprevisibilidade e o caráter extraordinário dos fatos supervenientes. Somente exige um fato superveniente que rompa a base objetiva. Então, a gente só precisa realmente que a gente tenha um desequilíbrio contratual, seja pelo motivo que for. Esse desequilíbrio não precisa se dar por uma condição imprevisível ou uma condição extraordinária. É claro que a gente sabe que no direito do consumidor a gente trabalha sempre com a vulnerabilidade daquele consumidor, né? Ele está ali numa situação de vulnerabilidade técnica ou de vulnerabilidade jurídica, enfim, ele não tem todo o conhecimento ali acerca daquela venda, daquele produto e etc. Então, é muito mais fácil que essa relação realmente fique desequilibrada. Agora, dentro do Código Civil, a ideia inicial é que os contratos eles sejam paritários, né? Porque a ideia é que as pessoas elas tenham igualdade realmente ali de possibilidade de argumentação e que você tenha a possibilidade também de discutir todas as cláusulas. Mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Bom, para exemplificar a teoria da imprevisão, né, já que a gente está falando aqui de direito civil, eu queria trazer para vocês um caso concreto que foi julgado pelo STJ,
mas que não houve a teoria da imprevisão. Não houve aplicação dessa teoria. Por quê? E por que não houve? Olha, era o caso de uma lavoura de soja, uma plantação de soja, e houve uma praga chamada de ferrugem asiática. E aí os donos, né, dessa lavoura pediram a revisão de um contrato, alegando lá os requisitos de aplicação da teoria da imprevisão, que seriam a imprevisibilidade e o ser um fato extraordinário. O que o STJ falou? O STJ falou o seguinte: ele analisou lá o caso, viu o que aconteceu. Realmente, aquela relação jurídica ela estava desequilibrada, porque aqueles produtores perderam muita soja, então eles precisariam vender muito mais caro, eles tinham combinado um preço mais barato. Isso precisaria ficar realmente reequilibrado. No entanto, o que foi dito pelo STJ? Ele falou: olha, inegavelmente, uma ferrugem asiática, né, uma invasão, uma peste numa plantação é um fato extraordinário. É uma coisa que está fora do que você espera que normalmente aconteça dentro de uma plantação. Inclusive, você não quer que isso aconteça, né? É um fato ali que não está contido dentro do que se espera para uma plantação de soja. No entanto, no que diz respeito à ferrugem asiática propriamente dita, a essa praga propriamente dita, não existe o requisito imprevisibilidade. Então, gente, a gente viu aqui, para aplicar a teoria da imprevisão, a gente precisaria de 3 requisitos cumulativos: imprevisibilidade, extraordinariedade e vantagem para o credor. Nesse caso que eu estou dando exemplo para vocês, a gente tem a vantagem do credor, a gente tem de fato ser um fato extraordinário, agora a gente não tinha a imprevisibilidade. Como que o STJ ele concluiu esse julgado? Ele falou: olha, realmente houve a ferrugem asiática, houve uma extrema vantagem e o fato era extraordinário. No entanto, a ferrugem asiática, ela ataca as lavouras de soja no Brasil desde 2001, se eu não me engano, que estava nesse julgado, 2001, 2011, mas tenho quase certeza que era 2001. Então, a gente não pode dizer que era um fato imprevisível. E aí eles trazem lá vários dados que mostram que todas as plantações da região recorrentemente eram afetadas por isso. Então, o que esse produtor, o que ele deveria ter feito? Se precavido. E aí ter colocado pesticida, enfim, o que fosse, para prevenir a ocorrência da ferrugem asiática, porque a gente não tem como dizer que era imprevisível. Bom, gente, esses eram os principais pontos que eu queria tratar com vocês com relação à parte geral de contratos, e aí a gente volta no bloco que vem falando principalmente de contratos em espécie mesmo. Bom, obrigada pela atenção, sigam aí o Curso PED no Instagram e se inscrevam aqui no canal no YouTube.